Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 5 de setembro, estamos no mês da Bíblia. Nesses 3 primeiros dias, falamos um pouco da mensagem do Papa para o dia 1º passado, domingo, que foi o dia de oração pela criação. E agora vamos iniciar falando sobre o mês da Bíblia, sobre a Bíblia e a importância dela na nossa vida de cristãos. Como ela nos ajuda a alimentar as nossas comunidades, a alimentar cada um de nós cristãos, porque é palavra de Deus e a palavra de Deus é alimento. Nesse mês da Bíblia de 2024, as comunidades são convidadas a refletirem sobre o livro de Ezequiel. A Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil apresenta o subsídio que orientará o caminho da Igreja no Brasil nesse mês de setembro, mês da Bíblia. As comunidades são convidadas a refletirem sobre o livro de Ezequiel, iluminadas pelo lema: porém em vós meu espírito e vivereis, conforme Ezequiel 37:14. São oferecidos como materiais de apoio, texto base e um livreto com encontros bíblicos. O presidente da comissão, Dom Leomar Antônio Brustolin, salienta que a celebração do mês da Bíblia em todo o Brasil é expressão de sinodalidade. Cada comunidade, a seu modo, unida às outras no propósito comum de tornar a palavra de Deus conhecida, rezada, meditada e principalmente anunciada pelo testemunho autêntico de tantos fiéis comprometidos e encantados pela Escritura, diz Dom Leomar. Ele ainda afirma que, ao refletir sobre o testemunho do profeta Ezequiel, pode-se responder ao convite feito pelo Papa Francisco à preparação para o Jubileu 2025. Convite para que sejamos peregrinos de esperança. Nos faz ser como Ezequiel, arautos da esperança em meio àqueles que porventura possam ter se esquecido de Deus ou perdido o seu caminho. Espero, diz Dom Leomar, que este mês da Bíblia possa ser mais um marco na caminhada evangelizadora e missionária de nossa comunidade, fazendo brilhar a luz da palavra de Deus que convida à esperança e ensina a direção para voltar a Deus, experimentando suas maravilhas já sinalizadas por nós, finalizou Dom Leomar. Para além do texto base, que traz reflexões e um contexto histórico e panorâmico do livro de Ezequiel, a comissão também elaborou encontros bíblicos, com 5 encontros, que permitem um contato profundo e orante com a palavra de Deus contida no livro, sempre a partir do método da Lectio Divina, que é o método da leitura orante da Bíblia. A estrutura dos encontros busca oferecer ao grupo não um espaço de discussão ou de aprendizado intelectual, mas de escuta profunda do Senhor e contemplação de sua palavra, que nos permite discernir novas direções e nos convida à conversão, explica o presidente dessa comissão bíblico-catequética. A Igreja, na verdade, nesse mês da Bíblia, nos convida a conhecer mais a fundo a Bíblia. Estamos no mês da Bíblia e no Brasil já é uma tradição que este mês seja lembrado como o mês da Bíblia. Setembro foi escolhido pelos bispos do Brasil como o mês da Bíblia em razão da festa de São Jerônimo, celebrada no dia 30 de setembro. São Jerônimo, que viveu entre 340 e 420, foi o secretário do Papa Dámaso e por ele encarregado de revisar a tradução latina da Sagrada Escritura. Essa versão latina, feita por esse santo, recebeu o nome de Vulgata,
que em latim significa popular, e o seu trabalho é referência nas traduções da Bíblia até os nossos dias. Ao celebrar o mês da Bíblia, a Igreja nos convida a conhecer mais a fundo a Palavra de Deus, a amá-la cada vez mais e a fazer dela a cada dia uma leitura meditada e rezada. É essencial ao discípulo missionário, à discípula, o contato com a Palavra de Deus para ficar solidamente firmado em Cristo e poder testemunhá-lo no mundo presente, tão necessitado de sua presença. Desconhecer a Escritura é desconhecer Jesus Cristo e renunciar a anunciá-lo. Se queremos ser discípulos e missionários de Jesus Cristo, é indispensável o conhecimento profundo e vivencial da Palavra de Deus. É preciso fundamentar nosso compromisso missionário e toda a nossa vida cristã na rocha da Palavra de Deus, conforme o documento de Aparecida nos ensina no número 247. A Bíblia contém tudo aquilo que Deus quis nos comunicar em relação à nossa salvação. Jesus é o centro e o coração da Sagrada Escritura. Em Jesus se cumprem todas as promessas feitas no Antigo Testamento para o povo de Deus. Ao ler a Bíblia, não devemos nos esquecer de que Cristo é o ápice da revelação de Deus. Ele é a palavra viva de Deus. Todas as palavras da Sagrada Escritura têm o seu sentido definitivo nele, porque é no mistério de sua morte e ressurreição que o plano de Deus Pai para a nossa salvação se cumpre plenamente. Por isso, celebrar o mês da Bíblia é tomar esse precioso livro na mão, que é como um prato suculento para nos alimentar. Celebrar o mês da Bíblia é renovar a nossa confiança nos nossos círculos bíblicos. Quantos de nós começou a sua vida cristã ou aprofundou a sua vida cristã nos círculos bíblicos? Quanto bem esses círculos bíblicos já fizeram e fazem para as pessoas? Porque o centro dos círculos bíblicos é justamente a Palavra de Deus. Os círculos se reúnem, as famílias se reúnem em torno da Palavra de Deus. Por isso que é tão importante nós participarmos de um círculo bíblico. Onde ainda não existe, se na minha rua não existe, eu devo convidar outra pessoa, um amigo, uma amiga, e formar um círculo bíblico. Convidar pessoas e realizar o círculo bíblico nas casas das pessoas que não frequentam ainda a igreja, nas casas das pessoas idosas, nas casas das pessoas que estão doentes, a fim de que elas possam participar também da igreja, que elas possam se alimentar da palavra, que elas possam ser atingidas pelo nosso apostolado. Todos nós, lideranças ou não, ministros, ministras, coordenadores, frequentadores das comunidades, das celebrações da palavra, das missas, devemos nos engajar num círculo bíblico. Se ainda não existe na minha rua, como eu dizia, vamos fundar um. Vamos falar com a liderança da comunidade. Quantos ex-ministros da palavra, ex-ministros da Eucaristia, que poderiam muito bem dirigir, coordenar um círculo bíblico. Não deixemos que os círculos bíblicos se enfraqueçam, mas pelo contrário, reavivemos os círculos bíblicos, reforcemos o seu funcionamento, recomecemos onde ainda está parado, porque aconteceu antes, e criemos novos círculos bíblicos para que a palavra de Deus seja conhecida, refletida, rezada e transformada em vida no dia a dia da nossa existência. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Jerônimo, tradutor da Bíblia, abençoe-vos o Deus todo misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor,
com Dom Luiz Fernando Lisboa.